OAB. Vamos continuar a nossa matéria de direito administrativo hoje. E eu escolhi um tema para essa nossa aula de hoje importantíssimo. O último concurso que eu tive analisando a prova foram 8 questões de direito administrativo, sendo que 3 delas foram sobre esse tema. Então já dá para ver que é um tema extremamente recorrente nas provas da OAB, então a gente não pode deixar, em hipótese nenhuma, de analisarmos profundamente o tema. Vocês vão ouvir falar por aí que esse tema, desapropriação, é um tema extremamente difícil, né? Em parte isso é verdade, mas em parte não é. É difícil por quê? Porque a desapropriação é um tema extremamente extenso. A gente vai ser obrigado a consultar a Constituição Federal, vai ser obrigado a consultar leis, vamos ser obrigado a consultar o decreto expropriatório, que é o 3365, e a gente vai ter que ter muita habilidade para poder manusear direitinho essa legislação na hora da prova, principalmente estudar antes e ter muito bem na cabeça delimitado esse instituto. Enfim, antes da gente começar, eu preciso falar que a desapropriação é um instituto que está num capítulo maior, que é de intervenção na propriedade. Vocês vão olhar lá nos livros de vocês, tanto no Carvalhinho quanto na Maria Silva, ela vai tratar sobre intervenção na propriedade privada e vai fazer uma diferenciaçãozinha entre 2 modalidades de intervenção. Aliás, eu vou indicar para vocês o livro do Carvalho e da Maria Silva como os 2 melhores livros para tratar desse tema, ok? Não deixem, hipótese nenhuma, então, de fazer lá as anotações de vocês em cima dessa doutrina do Carvalho e da Maria Silva, tá certo? Então, o que seria uma desapropriação e aonde ela estaria inserida no tema intervenção na propriedade? Se nós olharmos para a intervenção na propriedade, a gente vai ver que a gente tem uma intervenção de 2 espécies. A gente tem uma intervenção chamada branda e a outra intervenção, vou achar um espacinho aqui, chamada drástica. Intervenção branda e intervenção drástica na propriedade. Então, vamos delimitar bem esses conceitos para a gente sair daqui sabendo direitinho o que a gente está falando, né? Quando eu falo em intervenção branda na propriedade, o que eu estou falando? Eu estou falando em atuações do Estado sobre a propriedade em qualquer um daqueles atributos da propriedade que vocês conhecem do direito civil, não é? O usar, o gozar e o fruir. Em qualquer um desses 3 atributos, o Estado vai interferir na propriedade sem suprimir nenhum desses atributos. Então, quando eu falo numa intervenção branda do Estado, eu estou falando em uma intervenção sem perda, anotem aí, não deixem de anotar, perda do domínio. O que acontece com a intervenção branda, portanto? A propriedade é atingida por uma ação estatal num atributo, em 2 atributos ou nos 3 atributos, mas sem que o proprietário perca o domínio da coisa, certo? E o que significa isso, professor? Ter uma propriedade atingida sem que haja a perda do domínio. Agora, atenção para uma coisa que vocês não vão achar em livro de doutrina nenhum. Nos 3 atributos que nós temos da propriedade, no uso, no gozo e na fruição, nesses 3 atributos, o que o Estado faz na intervenção branda? Ele parcela esse atributo com o particular. Olha só o que ele faz. Ele promove uma intervenção no uso, ou no gozo, ou na fruição, ou nos 3 ao mesmo tempo, mas todavia sem suprimir nenhum deles. Ele faz um parcelamento mesmo, né? Ele faz uma divisão desse uso com o proprietário. Em nenhum dos 3 atributos, o Estado pode suprimir totalmente a titularidade. Ele não pode simplesmente, mantendo o gozo e a fruição, suprimir o uso. Porque se ele suprimir totalmente o uso, o que vai acontecer suprimindo totalmente o uso? Haverá a perda do domínio. Então é importantíssimo que o titular mantenha parte do uso dos 3 atributos, para que isso permaneça como intervenção branda. Isso é muito importante a gente dizer, porque nem sempre o Estado chama de intervenção drástica aquilo que é intervenção drástica. Ele pode chamar de intervenção branda algo que, na verdade,
de fato é uma intervenção drástica, ok? Então, guardem esses elementos que são importantíssimos para a gente poder diferenciar o limite entre a intervenção branda e a intervenção drástica, certo? Na intervenção drástica vai acontecer o quê? Vai haver uma intervenção estatal que suprima um ou todos os atributos da propriedade. Então, eu suprimi completamente o uso, suprimir completamente o uso ou a fruição, ou os três ao mesmo tempo. Então, aí nós passamos do limite da intervenção branda e passamos do limite da intervenção drástica. O exemplo típico de intervenção drástica na propriedade é a desapropriação, mas lembre-se que não é única, ok? Nós temos do lado da desapropriação aí algumas modalidades também de intervenção drástica que a gente vai ver já já, tá certo? Então, se a intervenção drástica é aquela onde há a supressão de um ou mais atributos da propriedade, eu posso começar conceituando a desapropriação desta maneira, ok? Vou apagar esse quadrinho aqui para a gente confundir. A desapropriação, então, ela é uma modalidade, não branda, mas uma modalidade de intervenção drástica na propriedade, que atinge o seu caráter absoluto. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em caráter absoluto, ela atinge e suprime os três atributos. Então, a coisa que sofre a expropriação ou a desapropriação, nós podemos usar tranquilamente os dois termos, ok? Tanto desapropriação como expropriação significam a mesma coisa, certo? Então, a expropriação, ela atinge os três atributos da propriedade, transferindo esses atributos para o Estado, certo? Então, eu estou diante de uma hipótese onde um bem público deixa de estar na titularidade mais do particular, está na titularidade do particular e passa a estar na titularidade do poder público, ok? Via de regra, né? Porque nós vamos ver que tem uma situação que o Estado entrega para terceiros, mas o que de fato acontece na desapropriação é a perda completa do domínio do titular, certo? Muito bem. Desapropriação é isso, então, o conceito é a modalidade de intervenção drástica na propriedade que atinge o caráter absoluto do domínio, tá certo? Muito bem. Eu não disse previamente, no conceito, que a desapropriação, como diz a nossa Constituição, nós vamos ler esse dispositivo com calma já já, né? Mas eu não disse para vocês que no conceito de desapropriação tem justa e prévia indenização. Eu não disse isso. Porque, de fato, isso não está inserido no conceito da desapropriação. Está inserido numa espécie de desapropriação, que é a genérica, a geral, né? Que é enfim, a desapropriação geral. Mas nós temos outras modalidades onde a indenização não é prévia, em algumas hipóteses ela pode não ser nem mesmo justa, em algumas hipóteses pode nem sequer haver desapropriação. Nós vamos ver que a nossa Constituição tem algumas hipóteses ainda de confisco, que é uma reminiscência do nosso Estado patrimonial, ok? Então, cuidado com essa regrinha de que a desapropriação sempre tem justa e prévia indenização, porque não é sempre que isso acontece. E a prova da OAB vai perguntar isso para vocês, porque vocês vão estar de frente para o inciso 24 do artigo 5º e vão ter a tendência, né, de ser levados a achar que no conceito de desapropriação a gente tem isso aqui, e não é verdade. Ok? Para a gente entender então melhor isso, a gente tem que ver quais são os fundamentos da desapropriação. Então, vamos, digamos assim, para o nosso ponto 2, vamos dar uma olhada nos fundamentos da desapropriação. Aqui no artigo 5º, a gente já pode tirar quais são esses fundamentos. Só lembrando a vocês um detalhe, que vocês vão ver uma discussãozinha na doutrina, que a gente pode passar ao lado para a nossa revisão, para a nossa prova da OAB, com base no artigo anterior revogado, 590 do Código Civil, que falava em apenas dois fundamentos da desapropriação. Nós estamos diante de um texto constitucional, portanto, então vamos priorizar o texto do Constituinte de 88, ok? O que o Constituinte fala para a gente? Que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por, então sublinha aí na Constituição de vocês, necessidade, opa, ficou grande demais. Deixa eu apagar aqui, não precisa tanto.
Ó, necessidade ou utilidade ou interesse social. Pronto, podemos pegar a nossa colinha do próprio texto da Constituição, ela está dando para a gente aí os 3 fundamentos da expropriação. Necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Ok? Eu vou pular e inverter essa ordemzinha aqui e vamos falar primeiro da utilidade pública, que seria uma expropriação por utilidade pública. Pensem que utilidade é a regra geral da expropriação. É aquele ato discricionário onde a administração decide que vai transferir um bem público qualquer, um bem privado qualquer, para o patrimônio público para atender o interesse público descrito em lei. Então, o exemplo típico da desapropriação por utilidade pública é desapropriar um imóvel para construir uma escola, é desapropriar uma fazenda para construir uma praça ou uma estrada. Ok? Então, tem uma utilidade pública. Na doutrina, vocês vão achar que a necessidade pública é o ato discricionário por excelência, ou seja, aquela decisão administrativa puramente discricionária sem nenhum fundamento prévio. Ok? Muito bem, por utilidade pública. A desapropriação por utilidade pública, ela está regulada no Decreto-Lei 3365 de 41. Então, vamos anotar aí no nosso caderno, Decreto-Lei 3365 de 41. Nós vamos consultar muito esse dispositivo. Eu faço questão que a gente leia bastantes artigos dele, porque a gente não vai estar com isso na hora da prova da OAB, e vocês têm que saber do que se trata todos os artigozinhos ali, para na hora da prova a gente destrinchar direitinho as questões, ok? Então, o artigo 1º e 2º do Decreto-Lei 3365 de 41 vai falar para a gente da declaração de utilidade pública. Mas lembre-se, embora a utilidade pública aqui desse Decreto-Lei seja apenas um único fundamento, ele é o fundamento geral da desapropriação. Portanto, a maioria das expropriações feitas pelo poder público são feitas com base na utilidade pública e, portanto, regrado pelo Decreto 3365 de 41. Então, essa é a lei geral da desapropriação. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, estudar desapropriação sem consultarmos o Decreto-Lei 3365. Ok? Muito bem. O segundo fundamento, a necessidade. A necessidade pública não tem um decreto específico para ele, é uma lei que regulamente a necessidade. Porque a necessidade pública é, de fato, uma desapropriação que tenha utilidade ou interesse social, aonde exista urgência. Vou escrever aqui urgência. Não escrevam na Constituição de vocês, senão vocês não vão poder usar na hora da prova. Essa remissão aqui não é uma remissão permitida, ok? A necessidade, então, ela se caracteriza pela urgência. Então, eu estou expropriando um imóvel qualquer, em razão de interesse público qualquer, onde existe urgência por parte da administração em fazer. Isso é muito comum em casos de calamidade, em casos excepcionais, em que o Estado precisa necessariamente fazer algo para atender o interesse da população naquele momento, ok? Então, é uma situação transitória, mas há uma situação de urgência. Pois bem, é importante a necessidade pública, para a gente estudar um institutozinho mais lá no processo expropriatório, que permite a emissão provisória na posse. Ó, o Estado declara de necessidade pública e, com isso, ele pode se emitir provisoriamente na posse, antes de discutir efetivamente o valor da indenização. Ok? Então, essa declaração por necessidade pública que é plenamente constitucional. Ok? Nós vamos só discutir depois a questão da constitucionalidade, quanto o Estado deve pagar ao proprietário para se emitir provisoriamente na posse, já que a Constituição prevê a justa e prévia indenização. Certo? E a desapropriação por interesse social? O que significaria a desapropriação por interesse social? É aquela desapropriação onde há um interesse coletivo geral, mas o Estado vai beneficiar diretamente uma parte da coletividade. Ok? Olha só que interessante. Na desapropriação por interesse social, eu estou atendendo parcela da coletividade. Como é que é isso, professor? Eu posso desapropriar um bem, entregar para um terceiro explorar? É isso que você está dizendo, professor?
parte da sociedade pode se beneficiar e a outra parte não? Parte da sociedade vai se beneficiar, essa parcela, diretamente com a desapropriação do Estado. E o restante da coletividade se beneficia indiretamente. Então, eu retiro o patrimônio, eu retiro o bem do patrimônio do proprietário e entrego ele para a exploração de uma determinada coletividade. Por exemplo, quando eu faço uma desapropriação para casas populares. Eu vou construir casas populares, então eu vou expropriar uma fazenda de um grande produtor, sei lá, pode ser um latifúndio produtivo ou não, eu vou expropriar a fazenda dele e construir casas populares no local. E o Estado vai ficar com a propriedade do imóvel, a propriedade do bem expropriado para si? Não, o Estado vai pegar esse bem e entregar a titularidade desse imóvel expropriado para um terceiro, que vai ter lá a sua escritura pública lá, efetiva de propriedade daquele imóvel, tá certo? Então, eu estou fazendo casas populares beneficiando uma parcela da coletividade, mas, no geral, nós atendemos o interesse público geral de habitação, percebeu? Então, o que caracteriza o interesse social é a restrição direta do benefício na desapropriação, enquanto a utilidade pública, todos nós nos beneficiamos, em geral, com a desapropriação, tá certo? Muito cuidado com uma coisa. A reforma agrária tem como objetivo, vocês sabem, promover o assentamento de colonos na terra. Eu pego a grande propriedade latifundiária e desaproprio ela e entrego para um produtor rural, correto? Essa propriedade, essa desapropriação, é uma desapropriação por utilidade pública, por necessidade pública ou por interesse social? É típica desapropriação por interesse social. Eu vou beneficiar parcela da coletividade. Eu vou beneficiar uma parte que precisa de uma terra para o seu sustento, ok? Muito bem. Essa desapropriação para fins de reforma agrária é exclusiva da União Federal. Só a União pode fazer. Então, se eu fosse um examinador, eu perguntaria para você o quê? É verdade que a desapropriação por interesse social é exclusiva da União Federal? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Por que ele está te perguntando isso? Porque ele sabe que o exemplo típico da desapropriação por interesse social é a reforma agrária. Você vai se lembrar disso na prova, né? E você vai dizer, sim, claro, é a União Federal que tem que fazer, e vai errar a questão. O que você deve fazer é pensar, a reforma agrária é exclusiva da União Federal, mas o interesse social não. A Constituição não fixa a competência exclusiva para a União para isso. Então, o interesse social é das 3 entidades federativas. Então, União, Estados e municípios pode fazer. Se for por interesse social e para fins de reforma agrária, a competência é exclusiva da União Federal. Tá certo? Então, muita atenção nisso, porque esse é um tema que às vezes pega a gente na provinha, já que a gente tem tanta coisa para estudar no meio do caminho, né? Então, vamos colocar dessa maneira para a gente não ter nenhuma dúvida. Tá certo? Para a gente entender esse tema de desapropriação, a gente precisaria ver 3 questões importantes, né? Vamos começar a falar sobre cada uma delas, né? A primeira, eu precisaria dizer, nós precisaríamos ver, quem pode legislar sobre desapropriação. Segundo, o que pode ser expropriado. O que pode ser expropriado. E terceiro, quem pode expropriar. Ok? Vocês podem colocar no caderno de vocês aqui, ponto 3, 4 e 5. Ok? Então, vamos analisar cada um desses pontozinhos aqui. Então, vamos ver aqui quem pode expropriar. Ok? E se nós olharmos lá para o decreto 3365 de 41, a gente vai ter uma ideia de quem ele diz para a gente quem pode expropriar. Um pouquinho mais para frente aqui ele vai aparecer. Muito bem. Vou ter que apagar aqui. Eu vou fechar. Muito bem, ó.
Lembrando que o decreto 3365 fala em declaração por utilidade pública, ok? E ele diz o seguinte no artigo 2º, olha só. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, município, Distrito Federal e territórios. Então, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens podem ser expropriados por quem? Olha só quem o decreto está dizendo que pode expropriar. Todas as entidades federativas que a gente conhece. A União, os Estados e os municípios. Ok? Eu não estou dizendo que todo mundo pode legislar sobre desapropriação, mas todos podem promover, executar a desapropriação. Tá certo? O Estado pode fazê-lo na pessoa da União Federal, dos Estados e dos municípios, porque desapropriar envolve exercício drástico de poder de polícia. Envolve efetivamente uma intervenção drástica na propriedade. Então a gente precisa ter, o que o artigo 2º está dizendo para a gente? Uma pessoa jurídica de direito público expropriando. Certo? Então, mediante declaração, as entidades federativas podem. Ao lado das entidades federativas, quais são as outras pessoas jurídicas de direito público que o Estado possui e que podem também expropriar? Nós temos a administração pública direta, com as 3 entidades, e a indireta, as autarquias e as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público. Então, a gente viu que as entidades federativas, que são pessoas de direito público, podem expropriar. Mas a Constituição tem uma pegadinha para a gente. Ela tem alguns casos em que determinados bens, em determinadas hipóteses, só podem ser expropriados por uma única entidade federativa. E aí é bom a gente saber, porque na hora da prova a OAB vai te perguntar exatamente essa exceção, né? Então a gente tem que saber que o primeiro caso típico de desapropriação exclusiva, ou seja, só uma única entidade pode fazer, é da União Federal, que é a nossa famosa reforma agrária. A reforma agrária, como nós vimos, é uma desapropriação por interesse social que tem a finalidade de promover assentamentos de colonos na terra, certo? A Constituição Federal regula a reforma agrária no artigo 184. É um artigo que vocês não podem deixar de ler nunca, senão vocês vão perder uma questão no mínimo na prova. Compete à União desapropriar por interesse social, e veja que a Constituição é bem didática, ela diz, por interesse social, mas para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização. Qual a forma em que a União tem para indenizar o proprietário pela desapropriação? É aquela formulazinha lá do inciso 24 do artigo 5º, mediante pagamento de ajuste e prévia indenização em dinheiro? Não, senhores. Não, senhores. É mediante prévia e justa indenização. Olha só o que a União vai emitir. Títulos da dívida agrária. Então, o proprietário não recebe dinheiro quando ele está com o seu imóvel na situação objeto de reforma agrária. Ele vai receber o quê? Títulos da dívida agrária. Para quê? Para a União poder efetuar a desapropriação sem ter que desembolsar o dinheiro imediatamente. A Constituição quer fomentar que a gente faça a reforma agrária, promova a reforma agrária nos latifúndios, certo? Então, eu vou fazer a indenização não com dinheiro, mas com títulos da dívida agrária. Agora, curioso, a Constituição diz, com cláusula de preservação do seu valor real, quer dizer isso, quando a União for resgatar esse título, mais lá na frente, daqui a 20 anos, ela tem que pagar com juros de correção monetária. Então, eu tenho que preservar o valor real da moeda, no momento em que eu faço a emissão do título da dívida agrária, até o momento em que eu for efetuar o pagamento. Resgatado no prazo de 20 anos. A gente podia se perguntar, né? Por que a Constituição fala em indenização prévia? Que indenização? Que diabo de indenização é essa prévia em que eu sou pago daqui a 20 anos, né? É porque, preste atenção, quando eu pego o título da dívida agrária e coloco ele nas minhas mãos, o proprietário pode negociar ele no mercado. Então, em tese, a União entrega um valor econômico em troca do bem. Por isso que a Constituição fala em uma indenização prévia. Mas lembra que ela, embora seja prévia, não é em dinheiro, certo? Então eu dou o título da dívida agrária lá para o proprietário e eu vou pagar esse título apenas em 20 anos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos promovendo a reforma agrária hoje e estamos
jogando para a geração futura o compromisso de pagar esses latifúndios que nós estamos expropriando, tá certo? A partir do segundo ano da submissão, o gestor da filha de lei. Muito bem. Agora atenção a uma coisa importante. Se houver no imóvel, as benfeitorias úteis necessárias serão indenizadas em dinheiro. Se houver no imóvel alguma benfeitoria útil e necessária, elas serão indenizadas em dinheiro, tá certo? Se tiver uma benfeitoria daquela terceira espécie que vocês conhecem lá do direito civil, que são voluptuárias, essas não são indenizadas, tá certo? Então, o parágrafo 1º diz que as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro, tá certo? E essa questão foi objeto de prova da OAB. Eu trouxe uma questãozinha para a gente resolver, vamos poder ter uma ideia aqui. Uma OAB cobra bastante isso. Olha só. E é uma questão puramente conceitual. Se a gente não conhecer o artigo 184, a gente não vai conseguir resolver a questão. Olha só. Assinar a alternativa que completa corretamente o fragmento é o seguinte. A desapropriação para fins de reforma agrária ocorre mediante prévia e justa indenização, tá certo? Ela ocorre em dinheiro, já está de cara errado, né? Porque ela ocorre com prévia e justa indenização, mas em títulos da dívida agrária, não em dinheiro. E veja que ele vai trabalhar com vocês a questão das benfeitorias, né? Incluindo-se as benfeitorias úteis e necessárias no dinheiro, inclui sim, mas não o valor do principal. Então essa aqui está errada. Ok? Letra B. Em dinheiro já está errado, né? Mas as benfeitorias não são passíveis de indenização? Na verdade é o contrário, né? Então a B também está errada. Letra C. Em títulos da dívida agrária? Perfeito. Está lá no caput do 184. Incluindo-se as benfeitorias úteis e necessárias? De jeito nenhum. As benfeitorias úteis e necessárias são pagas em dinheiro ao proprietário. Ok? E a última, em títulos da dívida agrária, mas as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Perfeito. É exatamente a combinação do caput do 184 com o seu parágrafo 1º. Tá certo? Conhecendo então o dispositivo, a gente mata a questão facilmente. Tá joia? Então, é isso que eu queria passar a mensagem para vocês hoje sobre desapropriação. Não esqueçam de estudar para a semana que vem. Um beijo e um abraço.